Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos falado de fé aqui durante essas últimas semanas, eu não sei quanto tempo, mas nós temos exaustivamente batido nessa tecla sobre a fé, porque não há salvação se não for através da fé. A fé em quem? A fé no Senhor Jesus Cristo. Não há salvação. Não adianta a pessoa pegar todo o dinheiro que ela tem, todo o dinheiro que ela possui e dar para os pobres, se ela não tiver fé no Senhor Jesus, se ela não depositar sua fé no Senhor Jesus, ela não será salva. Então todas as caridades, todas as boas obras que a gente faz, fica perdido no vazio quando não manifestamos a fé. Por isso nós falamos de fé. O escritor aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, se você quer merecer de Deus a sua atenção, as suas bênçãos, se você quer ter méritos diante de Deus, você tem que manifestar a fé. E para manifestar a fé, você tem que ter coragem. Porque o covarde, o tímido, não manifesta a fé. Aliás, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os covardes, tampouco. Por quê? Porque o reino de Deus é tomado pelo o quê? O que diz a Bíblia? O reino de Deus é tomado o quê? Por esforço, pela força, pela violência. E só os que se esforçam entram nele. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, por isso necessitamos de fé. Porque a fé é o poder de Deus dentro de nós, é a energia de Deus dentro de nós. Deus nos dá essa energia, Deus nos dá esse poder, Deus nos dá essa força, essa coragem. Obviamente, se ela não é colocada em prática, porque fé teórica não é fé. Fé teórica não existe. Tem muita gente que tem uma fé teórica. Eu acredito em Deus, eu creio em Deus, mas vive uma vida completamente desligada, descompromissada da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus. Então, que tipo de fé essa pessoa apresenta? É uma fé teórica. Essa fé, esse tipo de fé, essa qualidade de fé, não presta, não vale nada. Pode jogar fora. É melhor não crer em Deus, é melhor viver a sua vida e largar para lá tudo, do que ficar se iludindo. A fé que agrada a Deus é a fé prática. É a fé que é seguida de ação, de atitude. A pessoa toma atitude. A pessoa é audaciosa. Aliás, essa fé, essa força, essa atitude, essa coragem é que faz a gente conquistar. Porque as bênçãos de Deus não caem graciosamente sobre a nossa vida se não houver uma manifestação de fé. Então, as bênçãos são conquistadas, elas não caem graciosamente como se fosse um sorteio. Deus girou lá a bolinha e saiu o nome. Fulano de tal, esse vai ser premiado. Não é isso, minha amiga. Você manifesta a fé e Deus, então, abençoa você. Aliás, eu chegaria mais adiante. Deus nem abençoa, a bênção já foi determinada. A bênção já foi declarada. A bênção já foi determinada. E aqueles que tomam atitude de fé, aqueles que agem essa fé, estes então tomam posse daquilo que já foi determinado. Entende o que eu quero dizer, amiga e amigo ouvinte? Veja como diz a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Quer dizer, o galardoador, que é Deus, na realidade é um premiador. Ele premia, ele abençoa aqueles que merecem. Merecem por quê? Porque manifestaram a fé, tomaram atitude de fé, agiram a fé. Quando a pessoa age a fé, toma atitude de fé, então ela se premia pela própria fé, pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, com a bênção que já foi determinada lá no Calvário. Lá no Monte Calvário, Jesus determinou a bênção. Está consumado. Está consumado. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Quem acredita e toma atitude, recebe. Quem não acredita, paciência, fica para trás. Então, as bênçãos de Deus são determinadas, já foram determinadas. E tomam posse dela aqueles que tomam atitude, aqueles que agem a fé.
Isso é que é fé prática, isso é que é fé inteligente, isso é que é fé racional, isso é que é fé que funciona com a inteligência, porque de acordo com o que está prometido, de acordo com o que está escrito, então nós cobramos de Deus, nós cobramos os direitos que nós temos. Coisa maravilhosa, coisa bacana, extraordinária. Puxa, a fé foi o maior legado que o Senhor Jesus nos deixou. A fé. Fé é o Espírito Santo em ação dentro de nós. E a pessoa tem ou a pessoa não tem. Quem tem vai, quem não tem fica. Não é? Então, a fé é assim. Ou você tem ou você não tem. Ou você é ou você não é. Se você crê, você vai. Se você não crê, você não vai. Você fica para trás. Quem crê vai e quem não crê fica. Essa é a realidade. Dois tipos de pessoas. Os que creem e os que não creem. Os que creem vão em frente e veem os milagres. Porque Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Quer dizer, os que creem veem os sinais de Deus. Veem as maravilhas. Mas os que não creem ficam para fora. E eu queria falar para você, minha amiga, meu amigo ouvinte, diante do exposto, diante dessa gloriosa revelação da fé que Deus nos tem dado, você não pode colocar esse poder, essa força, essa certeza, essa convicção que vem do alto, você não pode colocá-la em risco. Mas como é que eu coloco em risco a minha fé? Você coloca em risco a sua fé quando você começa a andar com pessoas incrédulas. E tem muito crente incrédulo. Tem muita gente que se diz que crê em Deus, mas na realidade serve o diabo. Então você tem que evitar as pessoas que usam do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, para iludir o seu coração. Você tem que tomar cuidado para não andar com pessoas que não têm a mesma fé. Eu sei que você tem que trabalhar, e obviamente você tem que trabalhar com pessoas incrédulas. Você casou às vezes com uma pessoa incrédula. Você está convivendo com uma pessoa incrédula. Isso acontece. Mas o que nós estamos nos referindo é o seguinte, essa pessoa incrédula, ela não pode influenciá-la ou influenciá-lo. Você não pode se deixar levar pela influência, pelas palavras dessa pessoa, se não há chance de você se ver livre daquela pessoa. Se não há chance de você sair fora dela, e você, por exemplo, está vivendo casado com ela, então você tem que conviver com a pessoa. Você não vai simplesmente desfazer o casamento. Mas você não pode aceitar a fé, ou melhor, a descrença dela. Você tem que manter-se imune, limpa, para não se deixar contaminar. Para que a sua fé venha surtir efeito na sua vida, e inclusive na vida daquela pessoa, da família inteira. Não é verdade? Então, você que me ouve, que tem essa fé, que tem essa crença, procure evitar conviver, se é possível, ou andar com pessoas incrédulas, para que você não venha contaminar a sua fé, para que você não venha, então, ser destruído. Porque a fé é o poder de Deus, é o glorioso poder de Deus. Mas, se a pessoa se deixa levar por uma dúvida, aí ela fica comprometida, a fé fica comprometida, e não funciona. Não. Então, por isso a gente tem que se desvencilhar do pecado, dos erros, para que a nossa fé esteja pura, limpa. Se a pessoa está no pecado, como é que a fé dela vai funcionar? Se a pessoa vive no pecado, como é que a fé ela vai ter fé? Porque o pecado traz a dúvida. O pecado é o senhor da dúvida. Ele faz a pessoa ficar inutilizada, neutralizada, mesmo acreditando em Deus. Ela acredita em Deus, mas ela não conquista. Por quê? Porque ela tem o peso do pecado. Ela traz o peso do pecado, o peso da dúvida. Tá? Então, você, minha amiga, meu amigo ouvinte, cuide da sua fé. Cuide, trate dela. Invista na sua fé, para que ela venha trazer os seus frutos gloriosos para a sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência
e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração.